Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do ScaleCast, um podcast da Sexto Grau que mergulha no universo do e-commerce de moda, conversando com pessoas que vivem o campo de batalha no dia a dia. Hoje vamos falar um pouquinho das tendências que estão moldando o futuro do setor e foram destaque no SXSW 2025, que aconteceu em Austin, no Texas. Me chamo João, sou um dos sócios fundadores da Sexto Grau. Hoje eu cuido de toda a nossa parte operacional e nosso time de mídia paga. A Sexto Grau é uma aceleradora de performance com foco em moda, e-commerce de moda. A gente já acelerou aí aproximadamente 250 projetos. Hoje a gente está com uma carteira bem enxuta de 35 a 40 parceiros que a gente está acelerando nesse momento, sempre com foco em CRO, Growth, mídia paga, design criativo, com foco em aceleração da marca. E como a gente sempre entra nos detalhes da moda, desde a precificação até tendências de IA ou questões de moda que o cliente precisa para o negócio dele, a gente trouxe as meninas da TexPlay. Muito obrigada, Felipe, muito obrigada, João. É um prazer estar aqui, é uma honra para nós fazer parte aqui desse programa, desse movimento que vocês também aqui da Sexto Grau estão construindo. Então é uma enorme felicidade estar aqui hoje com vocês. É um privilégio a gente estar aqui, poder dividir um pouquinho daquilo que a gente vive todos os dias e compartilhar experiências com pessoas do mercado. Acho que isso não tem preço, né? Legal. Sejam bem-vindos, vai ser um papo muito legal. Perfeito, então, para a gente dar início aí ao nosso papo, antes de a gente ir direto para falar do evento, a gente queria conhecer e que vocês explicassem um pouquinho melhor da onde surgiu essa ideia da TexPlay e qual que é o principal valor que hoje vocês têm entregue aí para o mercado como projeto. Bacana. Bom, nós somos egressas, né, dentro de uma indústria têxtil muito tradicional. Nós hoje somos executivas de uma empresa, da Texnel, que é uma das maiores malharias do Brasil. E ao estar dentro de um negócio por tanto tempo, né, Karen tem 8 anos de empresa, eu vou fazer 15, a gente sentiu dentro da empresa, dentro do core, nesse relacionamento, que existia uma necessidade de a gente trabalhar, de ajudar, de fomentar, de capacitar, de levar cada vez mais conhecimento para as empresas que trabalham com moda. Ao longo do tempo que a gente foi se relacionando com os clientes, a gente viu diversas histórias, né, de pessoas que começaram muito pequenos e estavam médios ou grandes, se tornaram grandes potências, empresas que começaram embaixo da barraquinha da Feira da Madrugada, né, Karen? Sim. Lá no Bom Retiro, e hoje são grandes potências, enquanto outros também começaram da mesma maneira, mas não tiveram o mesmo sucesso. E quando a gente começa a observar isso, a gente começa a ver que existem algumas coisas que são comuns e particulares de quem atinge um determinado nível de maturidade, enquanto outros não. E a gente entendeu que existe um espaço muito grande para a gente entregar serviços de educação, de crescimento, de fomento a essa indústria da moda dentro desse ecossistema em que a gente está envolvido hoje, onde a gente atende todos os estados brasileiros praticamente, 17 países, né, na ocasião quando a gente concebeu o projeto. Então, a TexPlay, ela é essa plataforma de educação colaborativa dedicada a fomentar, levar conhecimento, informação para que a gente continue capacitando e desenvolvendo os negócios de moda com esse olhar de cauda longa, porque a gente precisa que as empresas continuem e permaneçam relevantes no mercado. Legal, muito bacana o projeto. Hoje, sim, a gente acompanha vocês há um tempo, até tiveram presença com a gente no último evento, né? Acho que tive uma primeira conversa com a Karen há uns 3 anos atrás. Eu acho que o projeto estava talvez numa fase bem inicial, né? E a gente acompanha, então, toda a produção de conteúdo nas redes sociais, né? Alguns eventos e alguns programas, mas como que de fato é essa materialização do projeto em si, né? Hoje existe uma plataforma onde ele já acessa e tem diversos cursos, de forma mais pontual com alguns eventos específicos, já existe uma comunidade onde esses alunos, digamos assim, se relacionam, o que de fato é de forma tangível hoje a TexPlay? Perfeito, é uma excelente pergunta.
Até porque quando a gente começa um negócio novo, a gente pode já estar vindo de uma indústria tradicional com já um bom tempo, né, de existência, mas nós somos um negócio novo, então a gente está começando ali fazendo o corre diário que todo mundo faz, né? Todos fazem ali o seu corre. Então, quando nós começamos, querem dar Não, uma tranquilo, pausa? pode Dá ir. uma pausa para tu poder... tá bem? Bem tranquilo. Então, é uma excelente pergunta que tu faz, Fê, porque quando a gente começa algo novo, por mais que a gente já tenha essa estrutura sólida de uma empresa consagrada de 31 anos, esse ano faz 31, nós não temos um orçamento que é infinito. Ou seja, a gente está ali fazendo o nosso corre, irmão, como todos de nós fazemos. Quem está nos vendo e ouvindo entende isso, porque está todo mundo suando a camisa para fazer o seu acontecer. E aqui não é diferente. Então, quando você fala de 3 anos atrás, a gente estava iniciando e testando. Carla trouxe, a gente tem um background que é de empresa. Então, como gestora de marketing até então, eu tinha ali o meu profissionalismo e o meu cuidado amparado para o crescimento da empresa. Quando a gente olha para o mercado e começa, principalmente em 2020, né, Carla, quando rolou a pandemia, que foi o caos geral para todo mundo, ao invés da gente focar no como é que a gente vai vender para garantir o nosso, nós colocamos um outro olhar muito mais genuíno e verdadeiro. Como é que eu posso estar do lado do meu cliente? Como é que eu posso estar do lado do confeccionista? Porque está todo mundo passando por essa juntos. Então, nós começamos a entregar muito conteúdo. E conteúdo que fosse desde, cara, como é que tu pode promover melhor o teu Instagram para se manter relevante em tempos difíceis, até como é que tu pode ajudar com os teus filhos em casa, porque não tem colégio, não tem creche, e aí tu precisa trabalhar, mas também entreter, né, a criança. E como é que a gente pode fazer isso? Nada a ver com o nosso core, mas tudo a ver com estar próximo e ao lado do nosso cliente. E ao fazer isso, trazendo para esse modelo onde a nossa expertise também pudesse ser entregue, nós começamos a fazer, bom, quando a gente faz lançamento de uma campanha, vamos passar isso para o cliente? Vamos dizer como é que a gente fez, onde nós estudamos, onde a gente buscou as informações. Mas meu concorrente vai ver isso? Isso vem da diretoria. A diretoria, eu sei que fala isso pra pensamento vocês. tradicional, né? E esse é o ponto. A gente vem passando por momentos de mudança. E até, né, a gente falou do SX aqui, teve uma fala de uma futurista que ela falou que existem anos que a gente vive décadas, e a pandemia, ela só deu esse start, ela só acelerou isso para que a gente mudasse essa mentalidade da maneira de fazer negócios, e a gente começou a olhar, dentro disso que a Karen está trazendo, como fazer negócios dentro dessa nova economia. E o que é essa nova economia? Ela é mais incerta, ela é mais ágil, ela é mais volátil, ela é mais influenciável, ela tem outros canais, ela tem uma outra dinâmica, ela tem outras gerações no mercado. E aí a gente não pode continuar, mesmo sendo uma indústria de tradição ou sendo uma empresa de tradição, de forma tradicional. E é isso que a Karen está trazendo, de estar do lado do nosso cliente, não de uma maneira tradicional. Essa forma de como nós conseguimos compreender o mercado e, ao mesmo tempo, se fazer presente para contribuir no alavancar esse mercado, isso que faz parte da entrega TexPlay. E aí, materializando, nós não trabalhamos com uma plataforma específica. Não, gente, não precisa. Nós queremos trazer facilidade. Então, no momento em que nós estamos agora, o que menos no nosso olhar é se nós temos uma plataforma robusta, Não, o que nós mais queremos O conteúdo precisa chegar no confeccionista. É isso. E como chega? E outra, a gente não está falando dos grandes negócios que já têm a sua própria estrutura, por vezes, né? Nós estamos falando de quem está pequeno, de quem está médio. Eu volto a frisar, quem está fazendo o seu corre todo dia. Quem que é o pequeno e o médio para vocês? Quem está pequeno e médio, eu tenho, por exemplo, a confecção que ela é do bairro. Eu tenho, de repente, a marca que ela é conhecida na sua cidade. Lá
lá em Santa Cruz do Capibaribe, que é no Agreste Têxtil. Mas nós também temos aqui em Ilhotas, se for trazer para o Vale do Itajaí, Rio do Sul. Então, por vezes, ela é conhecida dentro da sua comunidade, dentro da sua regionalidade, mas não, por vezes, a âmbito nacional. Mas também existe a marca que está começando, né, o nicho bem nichado, assim como tem os influenciadores, nós temos também as marcas mais nichadas que estão começando, já começam a ter uma relevância de marca, porém elas precisam também ter essa compreensão e esse apoio da sua operacionalização, da sua construção como profissionalização de marca. Então a gente está atuando aí. E aí, felizmente, entra também o In-Company, que é onde, através deste nosso posicionamento, onde a gente busca esse vanguardismo também, grandes empresas têm olhado para a Texplay e buscado, junto a nós, beber desse conhecimento para entregar para os seus colaboradores. Então a gente não fala só com o dono, com quem assina ali o negócio. A gente está falando com quem é estilista, com quem é analista de marketing, com quem está fazendo a modelagem das peças, com a costureira. E aí a gente faz isso através de cursos que eles são infoprodutos. Então nós temos os perpétuos, que eles são gravados, nós temos online, nós temos online que eu quero dizer ao vivo, nós também fazemos eventos presenciais ou digitals, né, que é o híbrido do digital e do físico. Então, através de infoprodutos ou de eventos, a gente entrega conteúdo de uma forma monetizada. Mas nas nossas redes sociais, a gente está aí aberto, entregando muito conteúdo no 0800, que é ali prontinho para a pessoa poder usar e aplicar. Esse projeto de vocês, eu admiro. A Karen sabe que eu já falei algumas vezes, mas quando a pandemia iniciou, eu e o Felipe, a gente nem era sócio ainda, e quando a gente se juntou, a gente começou a olhar um outro conteúdo no digital, e teve uma marca de moda daqui de Santa Catarina que fez justamente isso. Dá pra falar, né? Acho que não, é melhor não. Mas teve uma marca de moda aqui de Santa Catarina que fez isso. Se você sabe, você sabe. Comenta aqui embaixo. Uma marca grande, né? E aí, ao invés deles temos que vender, eles pegaram e falaram, vamos ensinar o nosso lojista a vender. Seja o nosso produto ou não. Indiferente. A Texplay, ela está debaixo de um guarda-chuva de uma têxtil muito grande. E se a Texplay ensinar a confecção a vender mais, a confecção vai decidir se ela vai continuar comprando de quem está acima do guarda-chuva que está ensinando ela, ou se ela vai comprar de outra, e tá tudo bem. Isso, porque a nossa preocupação não é de quem eles estão comprando. A nossa preocupação é como a gente agrega valor e a gente mantém a história da cauda longa. Porque, como a Karen comentou, existem empresas pequenas, o público-alvo nosso, pequenos e médios negócios, que estão pequenos hoje e que estão médios hoje. Porque o grande, não que ele não precise de conhecimento, obviamente, mas ele tem muito mais acesso e ele consegue trazer muito recurso. Agora, o pequeno, ele se sente lá solitário. É o empreendedor, é o eu-empreendedor que às vezes está lá cuidando do corte, cuidando do e-commerce, compra, gente, faz tudo. leva na talhação, PCP. o PCP. Melhor definição Marketing. de multiuso ever. Aí, ele tem aqui na mão dele um negócio que ele fica vendo assim, poxa, o mundo tá mudando, e cada vez mais eu preciso me alimentar de novas informações. Como isso? Por isso que a gente não tem essa preocupação com a plataforma, como a Karen trouxe, porque a gente precisa estar onde o nosso cliente está. Né? Numa plataforma universal, a gente precisa estar no Instagram, no YouTube, no Spotify. Exato. Ele já está lá, ele já conhece essa rede. E a gente fala de multigerações. Então, nós temos a geração que é ali mais com o Facebook e que, né, Facebook, Meta, Instagram, enfim. Nós temos as gerações que é a geração TikTok. E a gente tem gerações que é do presencial, que é do físico. E tá tudo bem. É exatamente isso, é a simplicidade de um conteúdo muito rico. Então, essa é a entrega Texplay. E agora, felizmente, a gente está fazendo isso, trazendo nesse momento essa riqueza do SXSW
para dentro do nosso mercado nacional com essa curadoria específica para cara. Por que que tu precisa saber disso? Sim. Vou te contar. E por que que o teu cliente precisa saber disso? E Aí tu como vai que chegar nele. traduz isso para uma realidade de um Fácil. pequeno negócio também, né? Justo. A gente já teve várias experiências de ir em grandes eventos também. Um que a gente ficou fascinado é o pessoal do G4, né? Porque constantemente eles mesmos geram esse input na audiência. Pessoal, a gente sabe que os modelos de negócio de vocês são diversos, mas tenta traduzir isso daqui para o teu modelo. Às vezes é um insight de uma rede de farmácia que vai encaixar para uma confecção. Às vezes é, sei lá, de um aluguel de carro, de uma locadora de carro que vai encaixar para algum tipo de serviço, né? Então, Uma muito das fantástico palestras essa que a gente tradução. pegou no Traction, que a gente foi agora em Vocês fizeram o fevereiro, Traction? Uhum. Vocês estão no Traction? a gente fez pelo Journey. Aham. Então a gente fez o Journey, o programa anual, e aí a gente ganhou o Traction. Que E aí, uma das palestras era 4 horas de conteúdo sobre vendas. E tudo que o cara trouxe sobre vendas você transforma a tua cadeia de vendas numa cadeia de produção. Uhum. Aí a gente... Como é que Tá, beleza, tá bom, beleza. Tá, então vamos lá. Se é uma cadeia de produção, você vai entender o gap, e com base no gap você vai trabalhar. Aí ele apresentou, acho que foram 17 cases, que nem o Felipe falou. Desde o cara da farmacêutica que produz um remédio e tinha uma máquina que poderia produzir o dobro, mas não tinha uma máquina antes que dava suporte, até uma empresa de comercial, só comercial, de venda de seguro, que não tinha um pré-vendedor a mais e tinha muito closer. E aí ele trouxe toda essa explicação. E o maior desafio no final, ele falou que não importa qual seja o teu tipo de empresa. Eu estou apresentando para vocês 17 cases olhando da mesma forma. Vendas é uma isso. cadeia de produção e você tem que entender onde é que está o gap. É isso, e quando a gente traz para o olhar da moda, a moda, ela se inspira, ela bebe, ela respira todas essas movimentações que estão acontecendo em diversas esferas. No SXSW são 23 tracks, são 23 trilhas. Então a gente vai de computação quântica até realmente moda, longevidade, mindfulness. Cinema. Então, e essa completude, nem sei se é uma palavra, mas toda essa complementariedade é o que traz a moda, porque a moda nada mais é do que A aquilo expressão de tudo, pronto. em resumo, né? Pronto. Não é, então, se eu tô usando o fio que é assim, mas se eu tô usando esse fio, por que que eu tô usando esse fio? Por que faz sentido? Por que que o meu público quer que eu use esse fio para compor a minha peça? E aí, gente, aqui entra que a gente conversou antes de começar a gravação do podcast, que eu falei que é o que eu admiro muito em vocês, que é uma plataforma onde não é a manha, o guarda-chuva que tá ensinando, não, são diversos profissionais, isso é porque na moda começa com aquilo que a gente falou, é a mulher que é apaixonada por determinado nicho, Isso. ela começa a produzir, ela acerta 1, 2 coleções. Daí daqui a pouco ela não entende que o mercado ele varia e ela erra no lançamento onde não deveria ter lançado. Compromete o fluxo de caixa, Tudo. teve problema Meu, já. Tu lesse na agora mão de dos obra. 250 clientes que a gente já atendeu, tu lesse 240. Tá? Mas E é todos natural. eles passam por isso. E o que a gente admira muito é porque vocês estão trazendo todo esse conhecimento, seja desde a ponta do marketing, do e-commerce, até a ponta da questão do fio, sabe? Uhum. E essa tradução do que vocês estão fazendo ali dentro é o que eu admiro muito, porque vocês falaram, é a cauda longa, é aquele cara que começa pequenininho, porque o grande é quem todo mundo quer atender. A gente, como aceleradora, quer atender o cara que já fatura 1 milhão, 1,5 milhão. Mas os nossos melhores clientes foram os que entraram com a gente com 5 mil, 10 mil de faturamento. Onde que está o maior potencial? Eu acho que esse é o olhar, né, que a gente precisa ter, e eu queria voltar num ponto que você trouxe, que é assim, ó, o exemplo que você trouxe do Traction, que vocês compartilharam lá, receberam 17 modelos, exemplos de como fazer. Por que a TextPlay existe? Porque eu quero aprender com quem já fez, com quem já atingiu um determinado nível de sucesso dentro da moda. A gente sabe que a moda é específica, ela tem um jeito
de funcionar. Então, por isso que a gente trabalha muito bem a história do feito por quem faz e que a gente se intitula e diz e faz mesmo, e não é só um título, a gente exerce isso, que basta só entrar ali na nossa comunidade, no Instagram, no YouTube, vocês vão ver, não é a Carla e Karen fazendo conteúdo, é gente de moda fazendo conteúdo. Nós somos feitos por quem faz, então eu quero aprender com quem é referência no setor, eu quero aprender com quem é referência no e-commerce de moda, eu quero aprender com quem é referência em fazer coleções aderentes, eu quero aprender com quem é referência em eficiência operacional. Porque isso eu posso aprender independente do meu tamanho. Eu tendo 1, 2, 3, 5, 10 ou 25 funcionários, eu posso me inspirar no case da Reserva. Eu posso me inspirar no case da Aramis. Poxa, Traduzir eu pra posso tua entender realidade. quais são as mecânicas, quais são os canais de venda que grandes marcas estão utilizando. E isso, o celular, a tecnologia tornou acessível. Basta a gente querer, o empreendedor querer. Né? E esse é o ponto que a gente busca trabalhar, trazer isso de uma maneira democrática. Ele Isso. querer, eu acredito que ele precisa querer, e o segundo ponto também é achar esse fornecedor de conteúdo certo, né? Ah, também. Esse é um aspecto Tem também, conteúdo ruim na porque internet. a gente já citou no último podcast e a gente sempre vai citar, tem muito empreendedor de palco, né? Que Vixe, leu sem alguns falar. livros. Formas que, de sei lá, ganhar que- renda extra, e-commerce. Gente, Cara, eu fico indignado com, com esse aspecto, tá? é muito importante nós levarmos em consideração que nós vivemos num mundo que ele é conectado em rede, certo? Então, a partir do momento em que a gente tem a tecnologia que avançou, que veio a internet, que vieram as redes sociais, já era, meu irmão, a gente está conectado daqui até o Japão, certo? Beleza. Tendo esse ponto dito, nós também temos estas oportunidades onde eu tenho, sim, o especialista que, por vezes, é mais introspectivo e que não tem essa familiaridade toda, porque você tem que, gente, tá atrás de um microfone, ou tá na frente de uma câmera, ou na frente de uma audiência de 300, 500 ou 20 pessoas, não é fácil. Envolve muita coragem. E você, porque a primeira coisa é você está para julgamentos. Né? Então, você tá batendo a cara, independente se vão concordar ou não, tu tá ali para ser julgado. Legal. Tendo este conhecimento, respirou fundo e vai, a gente tem o super especialista e a gente tem o empreendedor de palco, que lê um livro, pega algumas frases, né, Motivacionais. umas frases de efeito, que é que depois vai pro Instagram e a pessoa coloca lá, né, menor que meu sonho eu não posso ser, ou... Mas, né, como é que é? Você é a soma das X pessoas com quem você anda, adoro. Sim. Mas aí tem essas... E tem as pessoas que realmente têm esse embasamento, não só o teórico, mas porque fazem o corre, porque já passaram por tudo isso, ou por muito, e podem ali te entregar, que são essas referências. Então, o que o TechPlay acaba fazendo é, cara, a gente conecta essas pontes. A gente abre ou conecta esses caminhos. E um ponto que eu quero muito trazer, que a gente está trazendo aqui, falando dos grandes, dos referenciais, mas nós também, e a Carla trouxe, né, o feito por quem faz, nós também abrimos a oportunidade e olhamos para quem está construindo e que tem ali o diferencial e está fazendo por onde dentro do seu nicho, dentro do seu negócio ou dentro da sua área. Então, nós evidenciamos, inclusive, alunos nossos, tá? Tem aí um produto que está chegando que a gente trouxe, né, uma colaboração com uma aluna do nosso primeiro curso de A na Moda. Botar um case pra falar, no nosso último evento que vocês estavam, a última palestra foi do nosso case. E aquilo garantiu uma retenção absurda no evento. Porque uau. todo mundo queria entender o que o cliente X fazia para despachar 6 mil pedidos e cuidar de toda a produção, tudo em 4 pessoas. Era isso que o pessoal queria saber, entendeu? E de onde é que nasceu isso? Cara, um cliente que nasceu com a gente com 200 pedidos por mês, entendeu? Há 2 anos e meio atrás. E o que eu gosto de ouvir vocês falando sobre o grande, trazer a realidade pro pequeno, é porque numa palestra do G4... com o CEO da Aramis, ele trouxe pra gente, ele trouxe lá na palestra. Cara, a gente bateu recorde de faturamento e de lucro em novembro da companhia. E zeramos o fluxo de caixa. Ou seja, não tinha dinheiro para dezembro. Pô, peraí.
uma gigante, isso? Aramis, Aham. conseguiu Crescendo, faturando, lucrando. zerar o fluxo de caixa. Mas olha o que você está trazendo, né? Eu adoro conversar com os empreendedores e adoro conversar com as pessoas de mercado. E eu gosto muito mais de saber, não o case de sucesso dele, mas o que deu errado. Os Ninguém fracassos. fala do que deu errado. Falam menos, né? Eu adoro saber o Aonde perrengue. Foi colocado que nós precisamos ser perfeitos. Aonde isso? Porque eu quero entender, assim, ó, imagina uma pessoa dessa, né, no Richard Stadt, compartilhando uma experiência que ele viveu na grande empresa dele, de algo que ele não teve um cuidado ou uma atenção, o aprendizado que ele tirou dessa situação, quantas pessoas, quantos empreendedores ele pode ajudar? Porque eu posso aprender não só com a história perfeita, claro, existem cases lindos e maravilhosos, que são super inspiracionais e motivadores, mas lá no dia a dia, gente, tem muita transpiração. Tem muita coisa que Você dá sabe que errada. case em 15 minutinhos de palco. É. Eu falo pro pessoal, você vê o filme do Facebook é 2 anos, pô. É 2 horas de filme. Não, é aquela hora que tu tá lá, que tu tentou pela 9ª vez e deu errado, e tu tem que engolir o choro e começar a 10ª. E eu falo pro meu time, olha só que doideira que vocês falaram, mas eu falo pro meu time, você não aprende em projeto que tá dando certo. Porque o muito projeto redondo. que tá dando certo, você tá só fazendo, você tá só seguindo. Agora, quer ver esse projeto começar a dar errado, você tem que começar a reestruturar as coisas, tem que começar a trabalhar de novo e mexer nas coisas. É o teu maior momento de inflexão de aprendizado, porque você tem que parar, você sai do automático, você fala assim, fudeu. Tudo. É lei da João, sobrevivência. Mas é isso. E aí, ferrou. Cara, eu tô aqui, esmagada, pisada, não sei mais o que fazer. Cara, aonde que eu vou encontrar ajuda, irmão? Porque é esse o ponto, sabe? Então, sim, eu posso encontrar ajuda numa TextPlay, que a gente é uma plataforma, se olhar para business, né? Mas nós mostramos que nós somos esse movimento. Porque ele é um movimento virtuoso, onde eu tenho, sim, o referencial do grande que já passou, que já teve que se reerguer 10, 30 vezes e ainda segue, né? Quanto maior você é, maiores os teus problemas também, maior teu tombo. Mas também quem tá aqui e que tá também fazendo a sua... trazendo com a sua competência, enfim, para poder crescer, e que também vai conversar comigo e vai dizer assim, cara, eu já tive ali, e deixa eu te dizer... Cara, foi assim que eu saí dessa. E aí é onde o TextPlay entra para trazer isso, para conectar Que isso. legal. Eu ouvi esses dias algo muito bacana, que assim, geralmente quando a gente tem um problema, a gente não foi ensinado a compartilhar esse problema, a gente se fecha na casca. E acho que esse é um ponto importante. A gente tem tantos empreendedores ouvindo a gente aqui, você não é o único. Você não é um ser extraterrestre por estar vivendo algum problema na tua empresa, no teu negócio, nesse momento. Então, compartilha, troca uma ideia, busca alguém que seja referência para você. Hoje em dia a gente tem aqui o celular na nossa mão. Manda um direct para alguém. Olha, tô com esse problema aqui. Enfim, eu queria tomar um café contigo. Eu tenho certeza que você vai sair de uma conversa dessa com alguns insights, com uma outra visão sobre aquele seu problema. Porque não é atrás do computador, às vezes, que a gente consegue ter insights e ser criativo. Os insights vêm da troca. Mentores é dono de uma agência de performance que atende e-commerce de moda. Na teoria E é aí, concorrente, na né? teoria é concorrente. Aí eu pego e mando pra ele, eu tô com uma bomba aqui. É assim, assim, assado, assim, assim, assado. O que eu faço? Aí ele pega e fala, isso aí é normal. Vai por esse caminho. Pô, peraí, normal? Normal pra Porque normal? Pra mim é porque novo. ele faz o que a gente fez na Black, ele fez 20 vezes. O que a gente fez, então... Mas olha como muda a dinâmica, porque assim, no passado, quando a gente olha para 20 anos atrás, Deus o livre eu passar a mão no telefone para alguém e dizer assim, olha, eu tô com esse problema aqui, ainda mais um concorrente. Se você fizesse isso há 20 anos atrás, a pessoa não ia te passar. Ela ia ainda tentar te esmagar. Ela ia Isso é- aproveitar o teu problema pra tentar acelerar Isso. em cima. né? Mas isso mudou, a dinâmica de mercado mudou, o contexto mudou, felizmente. Hoje a gente precisa parar de olhar a árvore e olhar a floresta, né? E a gente tá em rede, como a Karen falou. Então, a gente não pode pensar em reter a informação, isso não funciona mais, porque as barreiras hoje foram completamente rompidas, Até a porque gente o tem teu acesso às possível informações. O teu concorrente, ele pode ser um possível parceiro de negócio Vem o teu. poder, vem o essa- poder da colaboração.
né? Muito Sim. maravilhoso. E é isso que a gente vê, inclusive essa agência que a gente tem uma parceria, a gente tem uma dinâmica seguinte, eles não vêm atrás dos nossos clientes, a gente não vai atrás dos clientes dele. Compete, né? Um A gente acordo de não cavalheiros. tem esse no compete assinado, mas a gente tem esse acordo de É um cavalheiro. respeito. Uhum. E aí, É o que ético. acontece? Essa mesma agência e uma outra agência daqui do estado, cara, essa outra agência aqui no estado tomando fumo o tempo todo. Pô, por que vocês não sentam do lado um do outro? Se tem um cliente saindo da minha agência indo pra tua agência, às vezes o cliente é problemático. A gente fala de um novo modelo de mentalidade, inclusive dentro do business, que não é mais competição, é coopetição, onde você coopera para que todos possam crescer. E eu tava aqui sorrindo porque, gente, vai lembrando histórias, né? Sim, sim. Há 2 anos atrás, eu pensei, ferrou, Carla e eu, a gente se abraçou, ó, foi bom enquanto durou, que a gente trouxe para dentro da empresa, não 1, nem 2, 5 concorrentes, quando nós fizemos uma... A Texnel daí. Aham. E há 2 anos atrás, isso, há 2 anos, a gente pensou, meu, agora já é. Entregamos Foi o bandido, né? Não. Foi muito bom. Aonde a gente tava com a cabeça, né? Eu ia Não. dizer o que a gente fumou, mas não vou falar isso. A gente avisou, assim, tipo, 2 dias antes de acontecer tudo, dizendo E, assim, gente, olha, vai aparecer. E foi maravilhoso. Porque o que nós queríamos fazer? Nós fizemos um projeto chamado Semana de Moda. E nessa Semana de Moda, nós reunimos tecelagens para poder falar sobre os seus lançamentos. Aquilo que estavam trazendo de novidade para o mercado. Para a audiência TexPlay. Porque a audiência TexPlay, ela, né, o projeto, a empresa, ela nasceu dentro da estrutura de uma malharia consolidada, mas a gente não conversa com o público que seria só do core. O cliente, A gente só o conversa com um público comercialista. nacional, da moda nacional. Então, quem tá... Prestador de serviço, Texnel não representante faz de jeans. máquina. Vamos trazer alguém de jeans para falar. Perfeito. Então, olhando para esse... Pra ter alguém assistir do plano. Né? Exato. Foi onde a gente fez essa Semana da Moda. E aí, ó, bicho, 5 concorrentes e vai, ó, respirando. E ainda estamos aqui. Então, Essa questão que vocês estavam mencionando sobre ter com quem falar, né? Isso, a jornada do empreendedor, ela é muito solitária, né? Principalmente nessa fase inicial. ótimo. E a gente, desde o início, né, serem 2 sócios já nos trouxe uma certa facilidade que um, né, sempre pôde contar com o outro. E junto a isso, a gente também sempre foi muito intencional em buscar mentores, né? Porque muitas vezes quando tu tenta se aconselhar com alguém que não fez aquilo que tu quer construir, talvez o conselho que ela vai te dar não vai te levar para o lugar que tu quer ir, né? Ótimo Então, ponto. de forma intencional, a gente buscou mentores, né? Então, tem esse que o João mencionou aí, que é um parceiro do Estado, que tem uma agência, tem um especialista de mercado também, que o pessoal conhece bastante aí, que é o de Santana, a gente menciona bastante. Então, a gente fez vários cursos, participou de mentorias, investiu em eventos, justamente para estar perto desses profissionais, para que tenha aquele Mas telefone aquilo, salvo na agenda, né? Nem Cara, vocês falaram, não é aqui não é o feito por quem faz. Aqui a gente falou assim, cara, pô, se a gente vai pegar referência, vamos pegar referência com os Que caras é o que estão melhor. 20 vezes, 10 vezes, 15 anos na nossa frente. Uhum. Porque a gente iniciou a agência 5 anos atrás, fazer 5 anos esse ano, mas que a gente pegou o primeiro e-commerce de moda tem 4 anos. Que a Melhor gente fez o escola primeiro é case a da tem vida 3 real. anos. Parabéns, cara. Que fantástico. Isso é Que incrível. fantástico. E a gente consegue ver muito todo esse profissionalismo e capacitação que vocês buscam. É o famoso tirar a bunda da cadeira. Vocês vão lá e fazem por onde, né? Uma coisa é eu dizer que eu tenho um mentor, mas eu fico ali sentado não no vai meu... no evento do cara, não pega um avião, não pega um ônibus, que seja, né? Acostumado. Não estudo, não coloco em prática, né? Isso é uma coisa. É o apresentador de palco. Sim. Mas quem tá ali fazendo tudo, que é vocês, que é TexPlay, que são tantos que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, é exatamente isso. E o Legal. investimento que a gente faz, né, hoje na empresa e em nós mesmos enquanto profissionais, isso é muito importante, porque o conhecimento ele tá muito, ele muda muito, ele fica obsoleto muito rápido. Então, antigamente, a gente se formava na faculdade, eu me formei em administração com habilitação em marketing e eu vou trabalhar na área de marketing forever e nunca mais vou precisar fazer alguma coisa. Eu me formei contador e vou ser contador o resto da vida. Hoje em dia, quando você entra na faculdade, em 4 anos, aquilo que você aprendeu no primeiro ano, quando você sai, aquele conhecimento já está obsoleto. Então, você precisa também ter essa capacidade de se reinventar e com a chegada da inteligência artificial, computação quântica, que a gente vem falando, né? Já se fala.
A chegada da tecnologia na nossa vida, ela está aproximando esses ciclos de reinvenção muito maiores. Então, quando a gente olha para marcas, né, vamos parar para pensar. Quais são as marcas que existiam nos anos 90 e que existem hoje? Cita uma. Talvez Leves. Mas pensa, aqui no Brasil, marcas brasileiras. Hering é uma delas. Então, quantas, né? Então a gente vê assim que as marcas também precisam fazer esse movimento de reinvenção. A gente lembra de quantas marcas que tinham, né? Esses dias a gente estava lá na empresa conversando e citaram Ocean Pacific, Divina Decadência, tinha Wrangler, Divina Decadência dizem, né? Não é da minha geração, tá, pessoal? Não vou entregar aqui minha idade, mas foi um baby boomer que me falou dessa marca. São marcas que eu nem conheço, ou marcas que não existem mais. Então, a gente vê também esse darwinismo empresarial que a gente fala acontecendo, o darwinismo no meio empresarial e no meio profissional também, porque a gente vê muitos profissionais também obsoletos, Que não se adapta. que estão num mercado muito mais dinâmico, na nova economia, fazendo gestão, fazendo marketing, fazendo comunicação daquela maneira. Sim, e com essa chegada da inteligência artificial, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais, vai separar o joio do trigo de uma forma muito rápida, né? Eu vou dar um case rápido para vocês. A gente, no ano passado, a gente abriu essa caixinha de Pandora que é o código de cultura, a cultura da nossa empresa, né? A gente tá aí com 4 anos, até então a gente priorizava o core em entregar e vender, né? E hoje, com um pouco mais de time, um pouco mais de maturidade, a gente precisou começar a desenvolver isso melhor. E eu não tenho formação, e nem o João, principalmente nessa área mais de humanas, né? Não tem nada. Isso é verdade. Em vida, né? A gente estudou muito coisas do Vocês têm digital, a coisa melhor rápida. formação. Sim. Vocês têm a melhor formação, que é fazer por onde? É ir atrás, é buscar e é curiosidade. aprender e se capacitar. É isso. Fala do teu case, depois eu vou trazer aqui uma ideia. E aí, a gente, dentro de alguns cursos, do próprio G4, enfim, outras fontes, conversando com profissionais que eu conheço, pelo menos um deles que é, inclusive, professor universitário, por onde que eu começo, o que que eu faço, a nossa própria RH, que já é um profissional mais experiente também, e ChatGPT, por onde que eu começo a estruturar Aqui a minha gente cultura. escolheu uma IA diferente, né? Que foi o Cláudio. Aí lá no interno virou brincadeiras, porque a nossa RH é a Cláudia, e aí o nosso assistente era o Cláudio. Então a gente brincou com isso. Sim. E aí, a primeira pergunta é, como que eu avalio a minha cultura e como que eu estruturo? Me dá os passos dela e joga esses passos num documento e aí devolve claro cada que pergunta pra sempre ele. entendendo os inputs, né? Então, por onde que eu começo? Pô, só pesquisar assim é aquilo que o pessoal do G4 brincou assim, eles falaram assim, Não é o Google. pô, se tu usa o chat como Google, tu ainda tá fazendo merda. Sim. Aí, o que a gente sempre faz? Toda vez que a gente vai perguntar alguma coisa pro chat, cara, enche de informação, cara, com base no livro ABC, com base em tal pessoa, tal história, não sei o que, por onde que eu começo a olhar a nossa cultura. Né? É muito importante a gente falar isso, porque quem vai ver o podcast, precisa entender que chat não é Google. O sucesso precisa da resposta contextualizar. tá no prompt bem colocado. Tá? E aí Exatamente. o Fê e a Cláudia vieram muito com esses prompts, com base em tal livro, com base em tal coisa, com base na pesquisa ABC. Pesquisa, aí, por exemplo, assim, né, ele traz ali, o primeiro passo é tu fazer uma pesquisa, e aí é muito interessante tu ter esse pensamento crítico também para não ir só pela ferramenta, né? No caso dos eventos que a gente foi, dos conteúdos que a gente pegou, um dos insights que nos foi dado é que, cara, tua empresa já tem uma cultura, embora ela não esteja escrita, documentada, num quadro, na parede, com Não arte, precisa. já existe. Então, o primeiro passo é tu fazer uma pesquisa, e aí quando eu olho lá na recomendação da IA, que a primeira etapa é fazer uma pesquisa, minha primeira tarefa é estruturar essa pesquisa e rodar com a nossa equipe. Então, a gente usou a inteligência artificial sem ter um know-how, sem ter uma formação que talvez levariam 4 anos, a gente conseguiu identificar a nossa cultura, a gente avaliou aquilo que a gente acreditava muito positivo, a gente entendeu uma característica que não fazia sentido estar ali, era muito predominante, então de forma estratégica e intencional a gente removeu isso e aí estruturamos um código de cultura em, sei lá, 3 meses no máximo, porque a gente estava na época de férias 3 ainda. meses, porque Era foi excesso de... escreveu, né? Mas, por exemplo, aquele chat que a gente tinha, a conversa com o Cloud, ele servia para base. Então, ele já tinha entendido da onde a gente saiu de cultura, onde a gente estava e o que a gente estava mirando. Então, quando eu tive que fazer um one-on-one com um colaborador,
Joguei. Cara, eu, João, 24 anos, eu sou um cara extremamente de exatas. Eu me comunico bem e tudo mais, beleza, mas eu sou um cara extremamente de exatas. A minha tela é uma tela ultra-wide com planilha, embaixo eu tenho gráfico. Essa é a minha tela, é assim que eu trabalho. Aí vamos lá, eu tenho que relacionar com um cara foda da minha empresa, só que tava totalmente desconectado do time, totalmente desconectado da cultura da empresa. Eu falei, o que eu faço agora? Eu espero ele pedir a conta, eu demito, não sei o que eu faço. Cláudio, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Tô com um colaborador, Cláudio. Tô com um colaborador, assim, assado, gosto muito dele, situação A, B, Meu C, perfil D, é X. meu perfil comportamental é X, o dele é Y, como que eu devo relacionar com ele nesse one-on-one, o que eu devo conversar? Eu tive o meu melhor one-on-one que eu já fiz desde que a gente abriu a empresa, e eu recuperei um colaborador que, na minha visão, assim, tipo, tava praticamente perdido. E depois, nos próximos 2-3 meses, até hoje, tem sido uma das pessoas que mais me entrega e aumentou o engajamento de um jeito bizarro com a nossa empresa. Mas olha o que você está trazendo. Nessa nova economia, a gente não tem mais as certezas, porque no passado a gente era acostumado a construir nossos negócios com base nas certezas. Inclusive, um exemplo de liderança fantástica e excelente era aquele líder que sabia responder todas as perguntas. Só que hoje ninguém mais sabe responder todas as perguntas. E onde que está o diferencial? Está em você saber fazer boas perguntas. Inclusive, existe um livro chamado A More Beautiful Question, porque nós, com os algoritmos, com o modelo educacional, com a maneira que a gente foi forjado no trabalho, nós estamos perdendo a nossa capacidade de fazer perguntas e de se questionar, de ter pensamento crítico, de ter visão diferente do convencional. E isso só acontece quando a gente consegue ter conhecimento, acesso, informação embarcada, se abrir para o novo e se questionar. Então, hoje em dia, a capacidade de fazer perguntas, ela é muito importante para qualquer empreendedor, para qualquer profissional. E o ChatGPT tá aí para mostrar isso que tu tá falando. Eu tava complementando com um desafio que eu tive, né? A gente estruturou o código de cultura com a IA. Até fazendo um parênteses, nosso time não vale fazer contra nós, tá? Como melhor falar com o meu chefe? Para pedir um aumento. Eu falo com o time, cara. Eu falo, ali ele me entregou um script de como que eu tinha conversado. Ele não entregou, conversa assim. Mas ele me falou, cara, essa pessoa, ela tem um perfil tal. Não ataque os problemas dela, mas fale o que ela pode melhorar. Eu falo, porra, cara, eu já li um monte de livro de relacionamento. De relacionamento interpessoal, relacionamento com pessoas. E eu não saberia conduzir aquela conversa. Gente, isso tudo é bárbaro o que a gente está aqui conversando, porque nós estamos falando sobre negócios, sobre pessoas, sobre tecnologia e sobre novo momento de mercado. O SXSW desse ano, ele trouxe exatamente isso. Ele trouxe essa conexão entre tecnologia e o humano. E eu quero citar aqui três insights muito poderosos e valiosos a respeito desse tópico, desse tema. O primeiro, o SXSW desse ano começou falando sobre inteligência social. Então, como que nós, seres humanos, no momento em que a gente vive, que tem mais conexão ever possível, nós estamos nos sentindo solitários. A solidão nunca foi tão grande no mundo. Ponto 2. Quando que nós paramos de ser curiosos? Porque a curiosidade, ela instiga a criatividade, ela instiga a sair de uma zona de conforto e poder fazer adaptações ou adequações ou até novos movimentos, e ela ajuda nessa curiosidade a fazer as perguntas. Quando que nós paramos de ser curiosos? Quando que nós paramos de pensar que fazer pergunta é bom? Porque agora parece que é errado você questionar, você ser questionador. E isso é totalmente bom. Eu me pego muito nisso. O terceiro ponto, trazendo muito rápido, o terceiro ponto é marcas que não se comunicam autenticamente com a sua autenticidade e geram um valor e uma conexão genuína com seu espectador, já estão fadadas a morrer. Uhum. Acabou a época da marca. Não tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Sim. Vocês estão olhando para o colaborador, vocês estão olhando para a perpetuidade do negócio, vocês estão olhando para implantar a tecnologia dentro do seu negócio. Até se quiserem um insight bônus, tecnologia, inteligência artificial, não dá mais para abrir a boca e dizer assim, uau, faz isso. Não, ela já faz parte. Tudo, né? E ela é para
para contribuir com o operacional. Para o operacional, para que você esteja livre para ser criativo e estratégico. Ponto. Um outro insight que daí eu tenho que trazer toda semana ensinando o time a usar a IA. Eu falei, cara, sabe aquele teu cliente pé no saco? Aquele cliente que você manda uma mensagem, ele reclama, você manda que aumentou o resultado, ele reclama que piorou uma métrica Y, você pega e manda pro chat assim, chat, eu tenho um cliente pé no saco que me incomoda e reclama de absolutamente todos os resultados que eu mando pra ele. Hoje é o dia da nossa mensagem semanal, tá aqui as informações, e eu acho que o cliente vai reclamar de tal coisa. Como que eu posso contornar essa situação? Aqui eu deixei bonita. O que eu falei pra vocês. Bonito, pé no Porque saco. o que Eu tenho um cliente foi pior. que é bastante emocionado. Foi pior. O que eu mostrei de exemplo pro time. Intenso. Foi mais intenso. Aí eu falei, Um excesso de isso. pensamento crítico. O chat, cara, é o teu psicólogo, pô. Fala ali com eles, bota tudo pra fora. Pô, tem que falar com o cliente é um F não sei o que, o cliente é um PNC, bota tudo ali. Aí o time, meu Deus, mas tu faz isso? Eu faço, cara. Eu tenho um cliente que é chato tanto quanto vocês. Meus clientes, eu amo todos vocês, mas às vezes vocês dá um calo assim no coração, sabe? Mas eu tenho clientes que são difíceis de lidar. E às vezes você precisa pegar e colocar ali pro chat. Meu cliente é assim, assim, assado. Me ajuda a conversar com ele. Eu acho que o pano de fundo de tudo isso que nós estamos falando aqui é que a tecnologia, ela é o meio pelo qual nós fazemos os nossos negócios, fazemos as nossas atividades, aquilo que a gente exerce no dia a dia, né? A maneira como vocês aceleram as marcas. Vocês provavelmente devem olhar para tecnologias, pessoas e processos, né? É um pilar essencial, né? Que você precisa ter para acelerar qualquer negócio, acelerar qualquer carreira, né? O profissional hoje que não se atualizar, não só a inteligência artificial, né? É informação embarcada, porque a gente não tem como ter insights se a gente está vazio. Sim. Né? Calorias vazias, inclusive se falou no SXSW, porque assim, a gente está aqui consumindo calorias vazias, tipo, a gente lê só a headline. E onde que a gente se aprofunda? A gente se aprofunda nas relações, nas trocas, nas experiências, na vida real. Né? A vida real é a melhor escola que pode existir. Continuar aqui no nosso tema. Mas tá tudo bem. E talvez, se eu puder contribuir, tem uma frase que a Carla trouxe, um trecho dela no início, que foi a frase que a Amy Webb abriu a palestra dela. A Amy Webb, ela é uma futurista. Ela é hoje a maior futurista que existe e em todos os eventos, né, todos os anos do SXSW, ela traz o seu relatório de tendências de inovação, para onde nós, como sociedade, nos diversos prismas ao qual a gente está, vamos seguir. E ela começou falando assim: há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. E ela, assim que ela terminou essa frase, o povo já começou a aplaudir, muito, muito. Ela estava no principal auditório, maior, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Essa frase é de Lenin. E ela ficou horrorizada com as pessoas aplaudindo. Mas é lógico, né, que ali foi uma provocação dela, no sentido de dizer assim, a gente precisa abrir os olhos. E o movimento de mundo, ele tá muito frenético, nós estamos polarizados. Se a gente fala alguma frase ou alguma palavra que não teve a vírgula, nós já podemos ser banidos da vida, né? Cancelados. A gente é hashtag cancelado, porque não teve a vírgula. Mas se a vírgula... E pode ser que eu até coloquei a vírgula, mas eu não coloquei no local que as pessoas queriam que eu colocasse. Hashtag cancelada ao quadrado. Então, assim, aonde que nós esquecemos que todos nós somos humanos e que nós todos somos falhos? E a gente precisa voltar a lembrar disso. Então, esse foi um ponto muito importante que ela trouxe. E aí ela falou tanto de tecnologia e tal, e aí a Carla tava com o celular na mão, e ela disse assim, minha filha, eu não deixo minha filha ter celular ainda. Porque ele, sim, interfere, né? Vocês que são pais, a Carla é mãe, ele interfere na cognição. Só fala a idade da filha dela. É adolescente. 16 anos. 16 anos. A menina não tem celular com 16 anos.
Então, assim, ok, né? São polos, mas a questão aqui quando nós falamos de tecnologia e usando do exemplo de vocês do ChatGPT, não é simplesmente chegar lá e colocar ChatGPT, estou me sentindo sobrecarregado. E daí ele vai te dar ali você está com burnout. Emagreça, está sobrecarregado. Você está com burnout e Vai fazer você o quê? precisa não sei o quê. Calma. Não é por aí. Porque, inclusive, participamos, e aí foi com o Instituto MIT de Tecnologia, se eu não estou enganada, que eles mostraram exatamente que o ChatGPT ele pode ter vieses. Ele não gosta de ser Essa foi a briga do corrigido. Elon Musk, né? Ele ia ter uma parceria, comprar, ser sócio ou algo assim, e aí, pelo que ele entendeu, que não fazia sentido, porque o chat em si tinha muito viés ideológico, por isso que hoje ele tem uma outra solução que a ideia dele é não ter, né? Então, ele não gosta de ser corrigido. E, ao mesmo tempo, nós não gostamos de aprender qual é a melhor forma de conversar com ele. O que a gente quer é colocar ali o que eu acredito que ele vai entender, porque ele deve, né, com certeza ver o que está passando tudo na minha cabeça, só com 4 palavras que ali eu coloquei nele. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não vamos ser levianos a isso. E o ponto quando a gente vê isso, e aqui, ó, ontem mesmo, uma aluna nossa, eu gosto de falar seguimora, né? Mas uma aluna nossa, ela trouxe, nossa, que bom que eu fiz o curso IA na Moda com vocês, porque aí que eu pude ver, ela estava fazendo TCC dela, aí que eu pude ver que eu estava trazendo coisas do ChatGPT e que não eram verdade, e que não era realidade. E isso tudo... Gente, mas o raciocínio dela foi muito bom, porque ela disse assim, não é culpa dele, a culpa é minha, porque eu que não trouxe para ele o que é que eu queria, com as referências, com a construção do prompt ideal. Para quem usa bastante ChatGPT, aqui vai um insight. Vai pedir alguma coisa pro chat, entrega muita informação, porque inteligência artificial trabalha com base em contexto, e sempre peça para ela te fazer umas 10 perguntas. Eu sempre, problema tudo que eu faço, eu falo, agora me faça 10 perguntas para você entender melhor da minha realidade, do meu contexto, e que você possa me responder da melhor forma possível. Ele me manda 10 perguntas, eu vou e eu respondo da melhor forma as 10 perguntas. Eu entreguei um contexto muito bom para IA. Pode ser que ela tenha algum viés, e ela tem. Só que dentro disso, com o contexto que eu entreguei pra ela, dificilmente ela vai me entregar algo genérico. Mas aí você vai confiar cegamente naquilo que viu? Você vai ter a tua análise crítica? Não, eu vou analisar. Né? Crítica. Aí é que tá. A gente, como sociedade, não pode emburrecer por nós termos as tecnologias para nos apoiar. Então, quando o Ian Beecraft subiu no palco, e ele também hoje é um dos expoentes de inteligência artificial do mundo, ele falou assim, galera, a IA é para contribuir no operacional, para que você possa ter tempo livre para poder se dedicar à tua família, ao teu exercício. Os relacionamentos. Para criar relacionamento. Ser estratégico. Nosso cliente, hoje não é uma coisa que vai ser delegável. Gente, relacionamento não é atrás do computador. Relacionamento é num café, aqui a gente conversando, em outro evento e fazer o famoso networking, né? E Carla, eu gostei muito que vocês trouxeram esse ponto agora da seguimora de vocês, ela falando sobre IA na moda, que ela fez o curso. A gente falou por cima sobre o SXSW, vocês vão ter um evento onde vocês vão aprofundar mais sobre isso também. Eu fui anotando aqui uns pontos de insight, mas eu quero que vocês tragam um pouco sobre isso, sobre o que vocês viram e quais que são as macro tendências, impactos que a gente vai ver no e-commerce, como que as pessoas vão aplicar a inteligência artificial, o que vocês têm, se der uma palhinha pra gente do que vocês já têm no IA na moda, o que ajuda, o que o pessoal consegue fazer. Eu acho que assim, tem coisas que já estão na nossa vida, que a gente participou de palestras lá com a pessoa da Google, por exemplo, da parte do Google Shopping. Hoje o Google Shopping tem 45 bilhões de opções em tempo real. E ele faz busca com base em quê? Contexto. Então, hoje eu posso ir lá no Google, não sei se vocês já testaram, habilitem essa ferramenta, recomendo inclusive, que você pode ir lá no Google e fazer uma pesquisa com base em contexto. Eu tenho um casamento, que fui convidada para ser madrinha, é à tarde e eu preciso de um vestido na cor tal. Me ofereça algumas sugestões. O casamento é num campo ou é num... Você dá o contexto para ele te traz. Inclusive, eu fiz esse teste e eu coloquei umas coisas meio esdrúxulas, assim, dizendo que o casamento era à tarde, no campo, e eu precisava de um vestido cinza.
Aí ele inclusive falou assim, Tem não é certeza? comum, porque as noivas geralmente não pedem essa cor, não sei o quê, né? Muito bom. Receba. E embaixo, Receba do Tipo, Cláudio. ainda, foi que... tipo, você tem certeza, né? Inteligência artificial. Exato. E isso muda tudo, gente. Pesquisa com base em contexto, tá? E a gente tá... Isso foi uma, né, que essa pessoa da Google trouxe, que a gente, hoje em dia, a gente não tá toda hora comprando, porque a gente tá aqui, mas não intencionalmente você está comprando, mas de alguma maneira você está comprando, você está se fixando numa marca. Então, assim, qual é o contato, de que maneira que você está impactando aquele teu cliente, que nesse momento ele pode não estar propenso à compra, mas ele vai ficar com aquele registro, né? Então, falando de inovações que a gente poderia compartilhar aqui, buscas com base em contexto, a gente tem o Google Lens, né, que hoje, assim, ó, eu fiz um teste, tinha uma palestrante com um vestido incrível, a esposa do Mark Zuckerberg, O ela vestido tava dela lá. era maravilhoso. Que legal. Aí eu peguei uma foto daquele vestido, botei no Google Lens, peguei, recortei o vestido, falei, gostei desse vestido, podes buscar um pra mim? Veio lá, todas as lojas que tinham um vestido parecido com aquele. Então, assim, mas isso é as ferramentas de inteligência artificial, elas são ferramentas inacessíveis para mim, que sou uma marca não, pequena. pô. Não, gente, eu tô falando de uma coisa que tá aqui Se tu agora. só veicular uma foto nosso do celular. teu site, o teu site tá presente, o Google Lens vai E tem achar. coisas super pequenas para serem feitas. A gente conheceu o caso de uma marca muito legal chamada Sinkai, que é uma marca super autoral, incrível. Eles têm a história do provador virtual. A gente fala de provador virtual, parece que é uma coisa que daqui a 25, 30 anos. Gente, tem Já vê essa Gente, ferramenta R$300, ativa. R$350 tempo. E um monte de marca não tem isso. Quer ver uma outra coisa que não é ferramenta, mas que é... E você entender qual é a necessidade do teu cliente, essa própria marca, se você entrar no site deles lá, eles têm umas 5 lojas nos Estados Unidos. Aí eu posso ir lá, me cadastrar e escolher um vestido para provar. Eu quero provar ele em Nova York, Los Angeles ou em Austin. É um serviço. Quantas vezes a gente gosta de um produto e a gente vai lá na loja, chega lá, queria provar tal coisa. Não tem. Para dentro de e-commerces, assim, o que a gente percebe, tem as coisas que são as mais impactantes e que talvez ainda elas fogem um pouco de um escopo de uma realidade possível a curto prazo. E nós temos dentro de e-commerce também coisas que são muito práticas e funcionais e operacionais que elas servem para abraçar o cliente, para que o cliente se sinta abraçado no famoso UX, né, no User Experience dele, que o e-commerce entregue essas facilidades para o cliente. Então, quando nós falamos em questão de imagem, né, de layout, por exemplo, ou de como colocar o seu produto, principalmente uma boa foto e um bom vídeo é essencial. Disso nós já sabemos, mas como que eu consigo trazer esta agilidade para isso? Então, se eu sou um e-commerce que vende uma camiseta básica, mas há 12 cores, eu posso fazer essas 12 cores com inteligência artificial. E essas 12 cores da inteligência artificial, eu ainda consigo dentro de um modelo que vai me entregar outras poses. E isso tudo... A gente tem hoje e-commerce nosso que tá só com IA. Ótimo. Ele bate Isso uma tudo foto em simplista. 10 minutos. Eu não deixei de fazer a foto. E ela pode ser simples, mas ela é profissional. Ela é bem tirada. Ela tem a luz, Tá bem o ajeitado. enquadramento, o produto tá bem ajeitado. As minhas derivações eu uso de IA porque isso vai me dar agilidade. Karin, desculpa aqui, até Imagina. corrigir, mas foto mal tirada. Então, A gente teve caso agora recente dos nossos clientes de uma foto, iPhone, tá? Não é necessariamente mal tirada. Produto aqui, um pouquinho amassadinho ali. Iluminação colocou, mais ou menos. Iluminação, tirou a foto. IA, otimiza. O time ajudou a montar um prompt e tal, fez não sei o que, otimizou, ficou lindo. Agora cria a variação ABC, botou na página de produto. Porque daí o que o cliente trouxe pra gente? Eu preciso lançar esse produto aqui urgente. Moda infantil, inverno, produto longo, não tinha lançado no site. Erro. Mas tava onboarding com a gente, então tá tudo bem. perfeito isso. Fez aquilo ali, lançou o produto no site, porque o maior desafio dele era, eu vou ter que mandar pro fotógrafo, ele vai me entregar em 15 dias. Aí é que tá, o speed to market. Legal, eu coloquei, eu fiz rápido, eu fiz o teste rápido,
produto rolou, vingou, pronto, posso fazer um material com um pouco mais de profundidade e entrega de qualidade visual, porque isso foi uma das coisas muito comentadas. Quando eu consigo colocar hoje muito, né, seja no meu e-commerce próprio ou no marketplace está vindo super, super forte, vocês muito bem sabem disso, o que é o meu diferencial. Então, a qualidade da imagem, porque como a pessoa vai se ver ali, usando o seu produto, ela faz total diferença. Então, esse é um dos pontos. Claro, eu consigo ir rápido para o mercado fazendo aquilo que está na minha disponibilidade agora, mas eu também não posso tirar o pé do acelerador no que também se refere a essa curadoria estética, porque isso faz diferença. Faz o que consegue com o que tem de ferramenta no momento, depois melhora. E aí o ponto 2 nessa de abraçar, o e-commerce abraçar, cara, a inteligência que tu tem de inteligência artificial com base nos rastros que eu, como navegador, como usuário, tô ali deixando. Então, se eu tô vendo blusa, um determinado padrão de blusa, um determinado padrão de calça, um determinado padrão de vestido, com estampa, sem estampa, determinado padrão de cores, ele vai trazer para mim personalizadíssimo aquele guarda-roupa. O último convidado do podcast falou sobre a hiperpersonalização de navegação. Exato. Exato. E esse é um ponto, sabe? Eu acho que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, não só do e-commerce em si, mas do modelo de negócio baseado em dados. O e-commerce é uma Até pequena janela. Empresas que não se baseiam nisso, né? Isso, o e-commerce é um canal pelo qual você deveria ter o seu negócio de moda orientado por um modelo de negócio baseado em dados, que é isso que a Karen falou. Lá no e-commerce ele deixa rastros, lá no site ele deixa rastros, na rede social você pode cruzar esses dados, cruza os dados da rede social com os dados do e-commerce, que insights você tem ali. Vamos pegar um exemplo que todos nós conhecemos certamente, Shein e Temu. São um negócio de moda? Sim, são um negócio de moda, mas eles são uma plataforma de dados rodando por trás de uma coisa que poderia ser livro lá dentro, poderia ser peça de carro, poderia ser outra coisa, mas é uma base tecnológica que orienta toda a parte de consumo, previsão de demanda, produção. Uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente vai contratar alguém para analista de mídia, que é uma das funções mais pulsantes dentro da nossa empresa, que é o cara que cuida do tráfego pago, do cliente, enfim, qual que era a tua matéria preferida na escola? Se não for matemática ou física, a gente não traz ele para a próxima etapa do processo seletivo. Porque se e-commerce ele é pautado em dados, pô, se tu não gosta de número, cara, se tu não sabe fazer uma regrinha de 3, se tu não sabe usar porcentagem para trazer agilidade pro teu dia a dia, a hora que você abrir uma tabela, porque Facebook Ads, TikTok, Google é uma tabela, é um Google Sheets. Aí qualquer coisa que você for ver é tabela, não é nem mais Excel, né? Sheets agora. Mas é tudo tabela, é tudo número. Então, se você não gosta de número, pô, nessa profissão aqui, ela talvez não vai ser pra ti. E quando... eu sou um cara muito pautado em número. E eu uso muito o chat para me ajudar na minha área criativa. É quase o inverso do que vocês estavam falando. Usa o chat para te ajudar nas coisas operacionais e você poder ser mais criativo. E estratégico. Então, eu uso para ser estratégico. Porque quando eu pego os números, meu maior desafio eu olhei um número. Eu sei que a taxa X, ela não tá boa. Só que eu preciso transformar esse número num texto. E aí eu pego e eu trago isso pro chat, me ajuda aqui, assim, assado, eu sei que esse número não tá bom. Como é que eu falo isso daqui pra um diretor de empresa que não sabe nem direito o que é ROI, o que é ROAS? Conversa assim, assado, assim, assado. Pronto, perfeito. Ju, isso é maravilhoso, porque assim, é complementariedade. Eu não sou a pessoa de números, não sou. Mas eu não faço disso um compromisso. Não vou ser a pessoa de números. Jamais. Nada vai ter número. Nada vai ter número nas minhas apresentações ou nas minhas falas ou não sei o quê. Não, gente, isso aí, de novo, Tem que se adaptar, né? É ser muito leviana da minha parte, porque daí o que acontece? Fica por achismos. Eu posso chegar aqui e falar de diversos autores também, porque o conteúdo que eu tenho de bibliografia também é riquíssimo. Mas, novamente, quando nós trazemos para fatos, dados, comprovados,
comprovações, números, isso também conecta a história e conecta as comprovações que elas trazem se eu fui de X percentual para tanto de percentual. Eu tenho certeza que essa complementariedade, que é essa soma, que fazem as coisas acontecerem. E, novamente, no SX eles trouxeram, não é mais agora sobre o líder ou sobre o profissional, que ele é bom somente em uma área específica, mas é aquele que consegue olhar, transmutar e ir para. Eu já tive muitos momentos de pensar, mas por que eu consigo entregar mais resultado do que a pessoa B? E aí eu começo a vir algumas coisas da minha história. Filho de industriário, cresci no meio de rolo de malha, estudo sobre marketing e vendas desde 2014, 2015. E é claro, a hora que eu coloquei a mão ali no tráfego pago, tudo juntou. Foi para e-commerce de moda, enfim. Então, essa complementaridade perfeito. de coisas que eu sei que ajudam no resultado. A mesma coisa o Fê. O Fê, ele destrói no comercial porque ele sempre trouxe essa parada do, cara, o comercial tem que ter processo. Eu falava pro Fê, não, tem que ir pra rua, vou pra rua vender. Ligar, comercial tem que ligar. Não, tem que ter processo. Tem que ter processo. Mas, gente, a mesma coisa se tu olha pro criativo, o meu site, a gente falando de e-commerce, o meu site, nossa, ele tá lindo, eu só tô olhando pra construção visual imagética dele, ele tá lindo, mas o bicho não performa. Por quê? Você olhou para a psicologia das cores? Você está olhando para a usabilidade, se as imagens não estão pesadas demais, é por isso que ele não está a tecnologia nem abre, tá bonito, mas nem abre lá pro cliente. Não é uma ou outra coisa. Sim, é o completo, né? Não, então vamos caminhar pro finalmente ali. A nossa última etapa é a questão já de abrir para elas falarem um pouco do evento delas. A gente conseguiu permear bem entre TextPlay e SX, falamos de e-commerce, que conecta também com o negócio, e a gente pode ir Acho que pro finalmente mesmo, né? Fiquem bem. Eu queria fazer um último ponto? Uma pergunta, né? Medo. Ele tá até olhando a gente meio assim, ó. Por que hoje a gente tem na nossa carteira são uns 35 clientes e a receita média deles é algo na casa de 150 mil, por aí. Tem clientes que destoam, tem um cliente que fatura 5 milhões por mês, tem cliente que fatura 1,5 milhão, tem cliente que fatura 700 mil. Uns são revenda apenas, outros produzem desde lá do início da cadeia produtiva até comprando o fio e mandando TC. Por que esses nossos clientes deveriam contratar a TextPlay? E por onde mais ou menos que eles começariam essa jornada junto com vocês? Eles saberiam, se eles contratassem, por onde começar a assistir e o que fazer? Acho que muda um pouquinho a tua pergunta, que não é uma contratação. É você fazer parte de um ambiente onde a gente estimula esse empreendedor, onde a gente estimula essa pessoa que trabalha no ramo têxtil a se desenvolver. Dentro do quê? Dentro da necessidade dela pontual agora, teu contexto agora. Poxa, eu tô com dificuldade em vendas. Ok. Mês passado, mês de março, a gente teve uma live com a diretora Latam do TikTok, ensinando a usar a plataforma como canal de vendas. Esse mês eu tenho uma outra dificuldade que é fluxo de caixa. Eu estou apanhando aqui com fluxo de caixa, não sei fazer direito fluxo de caixa e não está sobrando dinheiro. Não sei precificar ou estou com alguma dificuldade de precificação. Estou desconfiado que eu estou com alguma dificuldade de precificação. Estou planejando o meu ano aqui e eu não sei para... né? A gente está entrando, eu estou ouvindo um monte de coisa aí do mercado, que o mercado está recessivo e tal. O que eu vou fazer para me prevenir para esse ano? Que está um ano assim estranho. A gente fez conteúdo sobre finanças para o ano, para planejamento. Então, não é só a questão do curso em si, da contratação do curso em si, porque a gente trabalha conteúdos pontuais que não necessariamente são aqueles que você vai ter que consumir imediatamente, agora. É você, como nosso cliente, dentro da tua necessidade, que você vai olhar para as coisas que a gente entrega, seja conteúdo pago ou gratuito, que você vai olhar e vai dizer assim, poxa, isso faz sentido para mim agora. E onde que o nosso público encontra isso? No Instagram, no YouTube, quais que são os arrobas? Bom, indo direto no Instagram, se já entra no Instagram e coloca @TextPlayBR, já encontra o nosso espaço, o nosso canal, e ali tem o Linktree que leva para os outros canais de redes sociais. O Instagram virou novo Google, né? Lá em pesquisa no Instagram, lá tem tudo, né? Gente, ou se quiser, põe no chat GPT também. Não, mas assim, no Instagram, @TextPlayBR, lá você tem o acesso para poder entrar também no nosso YouTube, no nosso Spotify, onde tem os nossos podcasts,
clientes, no próprio site, texplay.com.br, que ali a gente tem o próprio LinkedIn da Texplay também. Então, eu sempre levo para o Instagram, que o Instagram Estão em todos é os o portal para lugares. todo. E o site, texplay.com.br. Eu acho que é isso, sabe? Tu falou, né? Estão em todos os lugares. Vejam o Texplay como a sua dose diária de conteúdo para fazer a diferença no teu dia e no teu negócio. Seja ele um conteúdo que vai te entregar alguma informação, ou seja ele um conteúdo que vai te entregar uma informação e uma formação que você precisa para o seu negócio agora. Acho que o ponto é a curadoria. Essa palavra é muito importante, porque diante de tantas possibilidades, como a gente falou no início do podcast, fica até difícil, né? Saber de onde acompanhar. E dar conta de tudo, tipo, são 20, 30, 40 pessoas ou empreendedores que a gente deveria acompanhar. A gente se preocupa muito com isso, com essa curadoria focada no pequeno e no médio confeccionista e nas pessoas que trabalham na indústria da moda. Legal. E isso já puxa um gancho, né? Que vocês vão ter um evento agora nos próximos dias, que é, de fato, essa tradução e essa curadoria, né? De tudo que vocês viram no SX, pensado aí no empresário da confecção, no empresário brasileiro, né? Conta um pouco pra gente de como que vai ser esse evento, qual que é a data, quiser compartilhar aí com a nossa audiência, são bem-vindos. Então, nós temos 2 eventos. Tem o que é o pós-SXSW Texplay, e acontece em Blumenau, dia 15 de abril, e em São Paulo, a gente também foi muito solicitado, então vai ter a edição também no Polo de São Paulo. Que felicidade, né? Que feliz isso. Dia 23 de abril. E esse evento, ele é para o empresário, é para o confeccionista, mas é também para quem é o profissional, por vezes, né, o especialista dessa confecção, que trabalha na frente de produto, na frente de marketing, na frente de vendas, porque ele vai entregar e vai mostrar o que é que estas empresas, esses profissionais precisam ter para aplicar nos seus negócios hoje, para já realizar para o amanhã. Que legal. Esse olhar de longo prazo. Eu também... Esse olhar de Essa longo sensação. prazo, porque, como a gente falou aqui, a moda ela é um reflexo das mudanças do mundo. Então, o que está acontecendo para o futuro? Na moda, na tecnologia, no comportamento do consumidor, na forma como as pessoas se relacionam, na forma como as pessoas estão se cuidando, na longevidade. Tudo isso... Sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Foi um ponto Tudo muito isso citado impacta na moda. Então, onde eu estou hoje para onde eu vou, né? Então, nesse sentido, aterrado tudo isso para o mercado brasileiro, a gente conhecendo um pouquinho do mercado brasileiro consegue fazer uma leitura, né? Tipo, daquele conteúdo e como que eu aplico aqui no meu negócio. Ele é um evento essencial para negócios da moda. Dia 15 de abril, então, em Blumenau, vai ser na ACIB, e no dia 23 de abril, em São Paulo, na Abit, que é a casa tombada da Abit, é um espaço maravilhoso, será das 9 ao meio-dia, e aí mais informações, consegue lá direto no Instagram do Texplay, @, TexplayBR, que já tem as informações, o Linktree direto, para poder fazer ali a reserva, e tá voando os ingressos, né? Aí a gente legal. tá com casa cheia, gente. Que legal. Muito, muito feliz e agradecida por isso. Que massa. Bom, da nossa parte é isso. Acho que a gente só tem a agradecer a participação de vocês. Acho que foi um papo muito rico. Tenho certeza que a nossa audiência conseguiu tirar bons insights aí para aplicar de forma prática no dia a dia e, de fato, conseguir promover a escala dos seus e-commerces, né? Que é o nosso principal propósito como podcast, mas também como aceleradora. Então, mais uma vez, aí, obrigado pela agenda de vocês, por toda a contribuição, e a gente espera poder estar muito junto aí em próximos eventos e tudo que a gente vai construir, principalmente no nosso mercado local. Com certeza, muito obrigada. Foi um privilégio para nós estarmos aqui. Estamos à disposição de vocês. Que legal. Muito feliz e muito honrada. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo Scalecast. Parabéns pelo projeto. Parabéns por fazerem esse movimento, essa diferença também, entregar conteúdo de qualidade e de valor, não somente para clientes, mas também para o nosso mercado. E obrigada, pessoal. É isso aí. Eu quero agradecer vocês e fechar com essa frase sensacional que vocês falaram, que moda é o reflexo das mudanças do mundo. É isso aí. Obrigado pela sua audiência. Perfeito, Tchau, tchau. pessoal. Até já.